capacita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões, vamos se unir, Gideões, Gideões, unidos para fazer missões, Gideões, unidos para fazer missões. Meus irmãos, a paz do Senhor, meu tributo de gratidão ao bom Deus por sua benevolência para comigo, concedendo-me o privilégio de mais uma vez estar com seu rebanho, celebrando o seu precioso nome e com a oportunidade riquíssima de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Entretanto, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. O Senhor seja magnificado por tudo. Meu tributo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Gilmar Miguel, da pastora Inês, agradecê-los juntamente com a sua diretoria por me acolher aqui, estendendo a vossa mão sacerdotal, ministerial, pastoral sobre a minha vida, abençoando-me e permitindo-me hoje servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Que o Senhor o conserve, concedendo-vos saúde e longevidade até Cristo voltar. Cumprimentando este casal, eu cumprimento toda a diretoria dos Gideões Missionários, destaco a pessoa do pastor Adriano, todos que de uma forma meritória, ilibada, digna, ao vosso lado ajudam na ação e realização com tanta excelência deste congresso. Que a bênção de Deus vos sejam multiplicadas.
agradecendo a Deus por todos os pregadores que aqui foram usados extraordinariamente por Deus. Deixar o meu apreço, o meu respeito, consideração por todos aqueles que se deixaram a ser usados pelo Todo-Poderoso. O Alex Gonçalves é um amigo, companheiro. Nos momentos mais críticos, foi uma das pessoas que Deus usou como bálsamo. Muitíssimo obrigado. Está aqui o Rogério Marchioro, o líder da juventude da UMADS em Curitiba. Está o Bruno Rafael, lá de São Paulo. E nós agradecemos a Deus pela vida destes abnegados servos de Deus. Abra sua Bíblia, por bondade. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. E vamos hoje aos Salmos de número 22. Salmos de número 22. E no Salmos de número 22, nós vamos ler hoje o versículo de número 1. Salmos de número 22, e o versículo de número 1. Se você o achou, você pode dizer graças a Deus. Diz a Bíblia, palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras dos meus bramidos? Amém? Olhe novamente para este versículo e vê se está escrito exatamente assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras dos meus bramidos? Amém, amém. Por bondade, assentai-vos. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma ministração expositiva para o seu coração. E neste salmo que lemos hoje, eu vou falar um pouco convosco sobre quando as dores da vida nos fazem sentir desamparados por Deus. Quando as dores da vida nos fazem sentir desamparados por Deus. Servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós hoje estamos situados no livro dos Salmos, utilizando o 22º capítulo e especialmente o primeiro versículo. Normalmente, quando olhamos para este salmo, nós visualizamos de forma muito nítida uma projeção do sofrimento do Messias. Haja vista que este salmo, ele é profético, ele é messiânico, ele é cristocêntrico e nele está expresso o sofrimento do Messias e a sua plenitude de cumprimento, de forma fidedigna, vai culminar na cruz do Calvário, onde o Filho de Deus oferece a sua vida em favor de cada um de nós. Porém, a minha proposta hoje aqui não é olhar para este salmo com uma visibilidade da morte vicária de Jesus, dos seus sofrimentos, dos seus algozes. Não é
falar sobre a dramaticidade do Calvário e da pessoa de Jesus. Mas a minha proposta é ser fiel à literalidade do texto, olhá-lo de uma perspectiva literal e convidá-los, à luz da Bíblia Sagrada, a fazer uma viagem na alma, no espírito, no homem interior do salmista. Porque, além de termos uma projeção cristocêntrica, esta projeção é feita por um ser humano, similar a mim, similar a você, que nesse cântico, além de ser um louvor, é uma exposição, uma anamnese da sua alma, onde ele fala das suas dores, das suas crises, dos seus sofrimentos e da maior dor que um ser humano que serve a Deus pode senti-la. É quando ele, no seu caos, clama por Deus, grita por Deus, ora a Deus, invoca a Deus, e ele carrega um sentimento que fora desamparado, que Deus tirou os olhos de cima dele, que Deus não cuida dele, que Deus não ama ele, e que o Deus dos céus decidiu remover a sua mão, seu amor, sua misericórdia. E esse ser humano, refém dos seus sentimentos, no meio das suas precipitações, no seu desespero, ele grita desesperadamente, questionando o Deus dos céus: Deus meu, por que me desamparaste? Mas, quando você olha para este versículo, não é apenas uma pergunta. Este versículo ele tem duas perguntas. A primeira: Deus meu, por que me desamparaste? E a segunda: por que te alongas do meu auxílio? Ou seja, por que estás tão distante? Por que demoras tanto? Por que não reage imediatamente para me socorrer? Não tens ouvido o meu bramido, meu gemido? Não tem visto a minha situação deplorável? E nesse desespero, ele expõe a essência do seu homem interior, verbalizando a mesma, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando você olha para o Salmo de número 22, você percebe que o início deste Salmo é baseado em questionamento, em lamentos e queixas contra Deus. E algo muito importante neste Salmo, que não existe uma coletividade de cantores, é apenas um cantor, é apenas um indivíduo. Logo, esse lamento é um lamento individual, é um lamento pessoal, onde o salmista, ele se enxerga ou se enxerga de uma forma tão degradante, que chega um momento do caos da sua dor, a qual ele não se enxerga como homem, não se enxerga como gente, não se enxerga como ser humano, e sim como um verme. Porque quando chega no versículo 6, ele diz: sou um verme e não um homem.
o caos, a dor, o sofrimento é tão profundo que ele perde o senso do que é ser gente, do que é ser humano, porque ele está sendo autoflagelado, martirizado, está sofrendo, está na masmorra da dor, e nessa masmorra ele perde o senso do que é ser humano e diz: sou um verme. Nessa expressão é possível visualizar que, devido à extremidade da sua angústia, o seu homem emocional está totalmente desfacelado, o seu homem espiritual não tem paz interior, e o seu homem físico-biológico está totalmente debilitado, e além disso, predomina uma sensação de uma morte iminente. E é em meio a esse desespero, onde ele se sente plenamente abandonado por Deus, ele grita descontroladamente dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Na veracidade veterotestamentária, não é articulada uma pergunta tão aflitiva como esta, porque ela representa o ponto mais baixo do desespero humano. No Novo Testamento, a morte do Filho de Deus, Jesus o Cristo, na ocasião da sua dramaticidade no Calvário, esta pergunta volta a ser feita novamente. E em seu sofrimento, o salmista prefigurou o Messias. Por sua vez, Jesus, em seu sofrimento, ele se identifica com o salmista. Na cruz, esta pergunta vai ser ecoada pelos lábios exclusivos de Jesus, em seu momento mais profundo de sofrimento. Logo, se o próprio Jesus se sentiu desamparado ou abandonado pelo Pai, vale salientar aos senhores e senhoras que essa pergunta, ela é importantíssima na vida de um cristão fiel que serve a Deus com amor, obediência e santidade. De fato, a indagação pessoal do salmista ensina a cada um de nós que na trajetória da vida existem circunstâncias tão difíceis, tão dolorosas, tão caóticas, que geram em nós transtornos espirituais, emocionais, físicos, que causam marcas profundas em cada um de nós. Por mais que dia a dia, cada um de nós venhamos não medir esforços para agradar a Deus e cultivar a fé genuína em Deus, porém, isto não nos isenta de, em algum momento da vida, nos sentirmos abandonados ou desamparados por Deus. À luz da Bíblia, Davi, o homem segundo o coração de Deus, se sentiu desamparado por Deus. Jeremias,
o profeta das lágrimas, se sentiu desamparado por Deus. Elias, o profeta do fogo, em um momento da vida, sentiu-se desamparado por Deus. Moisés, o maior legislador da história do povo de Deus, em um momento da vida, sentiu-se desamparado por Deus. E Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Cordeiro de Deus, o carpinteiro, na cruz, ele vai liberar 7 palavras fundamentais, universais. Das 7 palavras, uma delas, ele grita, ele clama, ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Se o próprio Jesus sentiu-se desamparado pelo Pai, quanto mais eu, quanto mais você. Quem nunca disse, em meio aos martírios da vida: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas no meu auxílio e do meu bramido? Esse salmo, essa pergunta, esse lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Nos convida a percorrer uma jornada profunda de dor, de humilhação, de aflição, de amargura e de sensação do abandono divino. Entretanto, também nos convida a uma jornada de fé, de esperança e de restauração. Porém, seja no vale, ou seja no Monte Calvário, o cântico do desesperado, em meio aos sofrimentos, quando se sente desamparado ou abandonado por Deus, é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Quem dentre nós, no exercício da praticidade da vida cristã, nunca perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Nesta pergunta, é possível extrairmos algumas lições importantíssimas para fazermos aplicabilidade na história de cada um de nós, no exercício da nossa vida cristã. E a primeira lição que eu extraio daqui para compartilhar convosco é: na regência do plano divino, para viver o nosso propósito, tem que experimentar o solitário altar do sacrifício. Deixa eu lhe explicar isso com mais detalhe. A grande lição que este salmo no versículo 1 nos dá é que na regência do plano divino, para viver o nosso propósito,
tem que experimentar o sofrimento solitário no altar do sacrifício. E onde eu extraio esta lição? Existe o verbo bramar no final do versículo, quando o salmista diz: e das palavras do meu bramido. Essa expressão e esta verbalização, ela descreve um animal selvagem, dentre eles um leão ou um urso, em um momento de sofrimento. Logo, o salmista, quando está expressando esta palavra em forma de questionamento, ele está se sentindo um animal ferido, levado para o altar do sacrifício, para viver um momento solitário. E com isto ele ensina a nós: se você quer viver a regência do plano divino, prepara-te para experimentar o momento solitário no altar do sacrifício, onde você vai bramar, você vai gritar, você vai gemer, você vai buscar ajuda, e você não vai perceber nenhum tipo de ajuda. O salmista nos ensina que, nos momentos da vida, é Deus que faz do nosso corpo uma oferta, e o próprio Deus nos oferece no altar do sacrifício. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você não encontra o diabo chamando ninguém para levá-lo ao altar do sacrifício. Você encontra o diabo propondo, como propôs a Jesus, glória, fama, riquezas, mas não o altar do sacrifício. Mas quando você olha para Gênesis 22, você vê Deus falando com Abraão e dizendo, em outras palavras: quer viver o meu propósito? Pegue o filho a quem tu amas e vá para o Moriá e ofereça-o em holocausto a mim, porque quem vive o propósito de Deus, Deus olha para ele e diz para ele o seguinte: você é muito mais do que uma estrutura biológica, você é a minha oferta na face da terra. Logo, a qualquer momento eu posso preparar o meu altar e olhar para você e dizer: eu vou te ofertar hoje no meu altar. E é justamente o que a Bíblia ensina. Quando você ler o Salmo 100, o salmista vai dizer que Deus nos fez ovelhas do seu pasto. Isto significa dizer-lhes que existem momentos que parece que o curso da vida de um servo de Deus é somente de pastos verdejantes e águas tranquilas. Aí, de repente, sem aviso prévio, Deus olha para cada um de nós e Ele diz assim: hoje eu vou te ofertar no meu altar do sacrifício. Daí em diante o cenário muda, e muda completamente. Isto é, agora em diante não tem mais ovelha sorridente em pastos verdejantes, mas tem ovelha sendo conduzida ao matadouro para ser sacrificada.
E é nesse processo que Deus, sem dar explicação, Ele tira o nosso couro, Ele nos faz sangrar, Ele nos despedaça, e Ele nos põe para sermos assados no fogo da provação. Eu disse assar, porque Deus não aceita oferta crua no altar. Ele recebe crua, mas para estar aprovada e para agradá-lo, ela tem que ser queimada, torrada. E é este processo que Ele faz conosco. E às vezes não entendemos, e não vamos entender mesmo, porque foge a lógica humana, foge a compreensão humana, foge a explicação humana, e a gente não entende. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanto gemido? Por que tanto suor misturado às lágrimas? E sabe por que tanto isso? Simplesmente porque somos a oferta de Deus. Deus te trouxe hoje a este lugar para lhe conscientizar: você é a oferta. Você é o cordeiro, você é a ovelha para o holocausto da provação. Talvez você esteja alegando: por que eu sofro tanto se eu procuro agradar a Deus? Por que eu sofro tanto se eu luto diariamente para andar em santidade? Por que eu sofro tanto se eu decidi obedecê-lo incondicionalmente? Aí a Bíblia responde: mesmo em obediência incondicional, mesmo em santidade, mesmo em fidelidade, mesmo em comunhão, mesmo tendo graça, mesmo tendo fé, mesmo tendo a presença do Espírito Santo, sabe por que você sofre tanto? Porque você é a oferta de Deus. Você é a oferta de Deus. E receba esta palavra: Deus não usa oferta que não lhe agrada. Deus só usa a oferta que agrada. Deus não usa oferta defeituosa. Deus só usa a oferta que tem perfeição. Deus não usa qualquer oferta. Ele só usa oferta que é fruto de obediência, submissão, rendição, quebrantamento e entrega total a Ele. Você é a oferta. Entende agora por que acontece tudo isso com você? Porque você é a oferta do sacrifício. E deixa eu lhe dar um conselho bíblico hoje aqui: pare de dizer que o que está acontecendo contigo é obra do diabo. Não é. É o próprio Deus que está ofertando você no seu altar. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui muito importante. Se Deus está ofertando você no altar do sacrifício, logo Ele é o ofertante. Se Ele é o ofertante, Ele não sai de perto da oferta. Ele fica contemplando a chama da provação e queimando toda a carne da oferta. E quando vai queimando,
E deixa eu explicar isso com uma linguagem bíblica. Porque Deus proibiu os sacerdotes comer a gordura da oferta de holocausto, porque é na gordura que está o aroma, para ele inalar. E quando você está ofertado no altar do sacrifício, ele não sai de perto do altar. Aí o aroma do sacrifício vai subindo, e ele está olhando e fazendo assim. Este ato dele inalar o aroma da oferta, a Bíblia chama de sacrifício de louvor. E o que é o sacrifício do louvor? É você no meio da dor, é você no altar do sofrimento, é você na crise, é você sangrando, é você nas lágrimas, e você dizendo para ele: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. É você agonizando e dizendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. É você sofrendo e olhando para ele dizendo: tu és fiel, 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 tu és fiel. E ele: glória a Deus. Para liberar vocês, eu vou usar apenas dois pronomes nessa pergunta. Eu vou utilizar os dois pronomes e vou liberar os senhores. Se você olhar para a sua Bíblia,
você vê que o salmista começa assim: Deus meu, Deus meu. Ele usa o pronome possessivo pessoal no singular. Ele diz meu, se referindo que apesar de tudo Deus é dele. Mas também ele usa um pronome pessoal também no singular, quando ele diz assim, por que me? Então ele se refere a duas pessoas. Ele está se referindo ao divino e ele está se referindo a si mesmo. Veja que no questionamento não é Deus nosso, por que nos desamparaste? O questionamento é Deus meu, por que me desamparaste? Esses dois pronomes vão nos ensinar uma lição. E a grande lição é que no altar do sofrimento, do sacrifício que Deus nos oferta, ele é individual e ele é solitário. Porque ele diz assim, me e não nos. Ele não está questionando, nos desamparaste. Ele está perguntando, por que me? Ele está sozinho. Tudo é com ele. Isto significa ensinar algumas verdades. No cumprimento do propósito existencial que Deus estabelece para cada um de nós, ninguém pode nos acompanhar, a não ser Deus e nós mesmos. Você não pode levar ninguém com você, que Deus não permite. É um relacionamento, é uma interação, só Deus e você. E você precisa ter a convicção plena de quem é Deus em sua vida. Que você é realmente amado e filho de Deus. Porque se você não estiver esta convicção, e não entender que a sua vida é regida pelo propósito divino, há uma probabilidade muito grande de você entrar em paranoia e com tendências de negar a fé e alimentando pensamentos tóxicos. Mas guarde no seu coração, isto é bíblico, mas guarde isso no seu coração. Deus não quer duas ofertas ao mesmo tempo no altar. Deus não aceita duas ofertas ao mesmo tempo no altar. A oferta é individual. A oferta é personalizada. E eu posso lhe provar isso biblicamente, voltando a Gênesis 22, quando Deus pede para ofertar o filho de Abraão ao sacrifício, Deus diz assim, toma agora o teu único filho, e Abraão não era pai de um único filho, ele já era pai de Ismael, e Deus toma agora o teu único filho, e Deus dá o nome a Isaque, a quem tu amas. Deus está dizendo, não traga Ismael, e não troque Isaque por Ismael, eu só quero Isaque. Deus olha para nós e diz, eu só quero você. Não adianta convidar mais ninguém, ou colocar outra pessoa, porque Deus está dizendo, eu só quero você. Eu só quero você. Isto significa, ouça-me aqui, por favor, isso é Deus dizendo a cada um de nós, ninguém pode beber o vinagre da dor para você. Se é o vinagre, foi destinado,
está o teu nome, está o teu endereço, está a tua casa, está a tua família, ninguém pode beber esse vinagre da dor, é só você. Ninguém pode beber o cálice do sofrimento por você, é só você. Se você olhar para o interior do Getsemane, Jesus não estava sozinho no Getsemane, lá estava Pedro, lá estava Tiago, lá estava João, mas o Pai não estava servindo o cálice do sofrimento a Pedro, a Tiago, a João. Já Pedro nunca ouviu: este é meu filho amado em que me comprazo. João nunca ouvira: este é meu filho amado em que me comprazo. Tiago nunca ouvira: este é meu filho amado em que me comprazo. Mas aquele que ouviu: este é meu filho amado em que me comprazo, chega o Pai com o cálice do sofrimento. Beba, beba, é para você, só você é capaz de beber. Ninguém pode beber o cálice do sofrimento por você. Ninguém pode usar a coroa de espinho por você. Ninguém pode assumir a cruz por você. É somente você. E neste processo, o processo do sofrimento é solitário, é sozinho. E vai me ouvindo um pouco mais: os teus melhores amigos e até aqueles que fizeram votos de morrer em teu lugar, eles te deixarão. Aí eu te pergunto: covardia, injustiça, infidelidade, ingratidão não faz parte do propósito do Pai. É o Pai que não deixa eles se aproximarem. É o Pai que não deixa eles ajudarem. Porque o processo do sofrimento é solitário. Aí você me pergunta: e por que Deus faz isto? É porque Deus decidiu de ser glorificado em você, e você ser glorificado nele. É a tua missão, é o teu propósito. Aí você deve estar me questionando: e por que Deus me escolheu para isto? Por que Deus me olhou para fazer uma oferta? Eu vou lhe explicar. Sabe por que Deus planejou isso para você? Porque Deus confia em você. Deus acredita em você. Deus tem a plena certeza que mesmo você sendo sacrificado no altar em meio às dores, você não vai traí-lo, não vai abandoná-lo, não vai largá-lo, não vai virar as costas para ele. E mesmo em meio à dor, sangrando, mesmo que as tuas forças se evacuaram, você vai dar um jeito e vai tirar força da fraqueza. E numa regência do Espírito Santo, você ainda vai ter graça de olhar para ele e chamá-lo Pai. Pai. Deixa eu voltar às 7 palavras fundamentais de Jesus na cruz. Jesus libera 7 palavras. Nas 7 palavras, ele chama Deus de Deus apenas uma vez, reproduzindo esta palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Mas lá nos algozes, o sol escurecido, a agonia, os olhos virando,
perdendo o oxigênio, de forma moribunda. 2 vezes ele chama Deus de Pai. Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. E a última palavra dele: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele agonizando e com os olhinhos virados para o céu, dizendo: Pai, Pai, Pai. É por isso que os incrédulos, o diabo, não entende a nossa vida, porque a gente está sangrando, está gemendo, está na moenda, está nas lágrimas, e a gente ainda tem graça, a regência do Espírito Santo, e olha para o céu e diz para todo mundo ouvir: eu tenho um Pai. Pai. Aí chega Paulo, vai dizer assim em Gálatas 4:6: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Você sabe que o conceito bem simplório de Abba, Pai é paizinho querido. Mas na prática, na dinâmica do Espírito Santo, da vida cristã espiritual, você sabe como que funciona essa declaração, paizinho querido? É você no altar, é você no sacrifício, é você na dor, é você nas lágrimas, é você no gemido, e você falar com ele: meu Pai, com muito respeito, encosta a sua cabeça aqui. Aí ele, numa linguagem antropomórfica, ele encosta a cabeça aqui. A palavra beijo, a palavra adoração no latim, vem de uma expressão: beijar a mão de. É como se Deus estende a mão e você fica assim, ó, adorando. Mas nesse caso, numa linguagem antropomórfica, ele estende a cabeça aqui, e você, em meio à dor, levanta a mão cansada e vai no rosto dele e diz assim: paizinho querido, eu te amo. Está doendo, mas eu te amo. Não estou entendendo nada, mas eu te amo, paizinho querido. Está difícil para mim, mas eu te amo. Eu te amo, paizinho querido. Paizinho querido. Paizinho querido. Paizinho querido. Paizinho querido. Paizinho querido. Se Deus se apresentasse diante de você no meio da sua dor, você teria coragem de dizer: paizinho querido, eu te amo.
Eu não tenho o hábito de estar mandando repetir. Mas se você sentir, se você for voluntário, isso não te constranger, você tem a oportunidade de dizer hoje: Paizinho querido, eu te amo. Eu não posso abortar a operacionalidade do Espírito Santo. E Paulo diz que Deus envia no nosso coração o Espírito do seu Filho. E o Espírito Santo dentro de nós clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Eu quero diante de Deus, debaixo da graça do Todo-Poderoso, coberto pelo sangue de Jesus e banhado pelo Espírito Santo, lhe anunciar que a partir de agora, o bendito Espírito Santo, ele dará um testemunho no teu espírito e ativará esse cântico dentro de você. E você não se espante, cada pessoa do teu lado, baixinho ou de forma mais forte, vai estar dizendo: Abba, Pai, Paizinho querido. Porque a partir desse momento há uma ação operacional do Espírito Santo. E Ele está testificando isso dentro de você. Eu não vou mandar você levantar a mão. Eu não vou mandar você dar glória a Deus. Porque eu não sou capaz de fazer. Porque não é por força e não é por violência. É pelo Espírito do Senhor. E Ele está testificando agora. E muitos que receberão esse testemunho não conseguirão se manter sentados nos seus lugares. Porque haverá um turbilhão, um movimento muito forte no seu interior. E ali de dentro vai vir um ecoar, um cântico: Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho querido, Paizinho querido. Aguardem alguns segundos e vejam o que o Espírito de Deus vai fazer aqui. Para você não pensar que é coisa da minha cabeça, eu estou autorizado por Ele para dizer que a partir de agora cada metro quadrado desse ambiente será dominado, impregnado, envolvido, encharcado com a sua gloriosa presença.
E você vai ver pessoas chorando. E não se escandalize se outras saírem correndo e começarem a se jogar no altar dizendo: Paizinho querido, mesmo a dor, mesmo no sofrimento, eu te amo. E você vai ver como onda do mar, começando do meu lado direito, pegando aqui e dominando aqui, vindo a este lado, vindo aqui, e todo esse ambiente sendo dominado pelo poder do Espírito Santo. E não vai ficar embaixo, até aqui em cima do altar haverá algo sobrenatural, no mover que não é de homem, não é manipulação, não é psicologia, não, é uma ação divina, é o poder do Espírito Santo. Você é a oferta, você é a oferta, você é a oferta. E você chegou aqui hoje dizendo: Deus meu, Deus meu. Eu tinha mais que falar convosco, mas por obediência pastoral e ética ministerial, eu vou parar agora. Porque não é no muito falar. Agora se coloca de pé. Agora olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Na verdade, o salmista não estava desamparado, porque não é um ponto final que ele coloca no versículo, é um ponto de interrogação. Ele está se sentindo desamparado. Se sentir desamparado não é sinônimo de desamparado. Agora olhe para mim aqui. Ele se sentindo desamparado, qual é a primeira palavra que sai da boca dele? Não é desamparo. A primeira palavra é Deus. Deus. Quando você não estiver entendendo nada, não empreste a sua boca a Satanás para liberar maldição. Abra a boca e diga: Deus. Quando o vento estiver contrário, abra a boca e diga: Deus. Quando a terra e os montes estiverem mudando de lugar e as águas do mar estiverem bravias, diga: Deus. Quando você se sentir no deserto ou no altar do sacrifício sozinho, diga: Deus. Deus, 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 Deus. Será que só tem esses irmãos ciganos aqui no culto? Será que só tem eles no culto?
A partir dessa ministração, eu vou dizer para vocês, anunciar o que Deus fará na vida de vocês a partir dessa ministração. Quando as dores da vida nos fazem sentir desamparado por Deus, você só está se sentindo desamparado. É Deus que está lhe ofertando. E eu vou lhe anunciar o que vai acontecer com a sua vida. Se o irmão que está me ajudando na tela, para não pensar que é coisa da minha cabeça, ponha Oséias capítulo 6, versículo de número 1 e 2, porque está aqui um anúncio profético do que Deus fará com você. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou. É Ele que leva para o altar, é Ele que fere, é Ele que tira o couro, é Ele que sangra, é Ele que faz moer, é Ele que faz gemer. Vinde, tornemos, porque Ele nos despedaçou, mas Ele não deixará a ferida aberta, porque o mesmo que fere, Ele nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui, Quem disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Vai ter uma resposta, não na cruz, não naquele momento, mas 3 dias depois. E coloca o versículo 2, depois de 2 dias, Deus já está dando uma data. Filho, filha, aguarde 2 dias, aguarde 2 dias, aguarde 2 dias, aguarde 2 dias. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nós ressuscitará. Prepara-te, vem aí um novo tempo, uma nova fase, uma nova história. Vem aí, ressurreição, ressurreição. Diante da palavra ministrada na regência do Espírito Santo, eu quero me dirigir a 2 classes de pessoas. Eu quero me dirigir a você, não evangélico, que você vive questionando onde está Deus, porque Deus, que Deus é esse? E Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer que você só vive baseado em sentimento, mas Ele quer lhe dar experiência, e a experiência vai te levar a uma qualidade de vida, e esta qualidade de vida só é possível quando você reconhecer que Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Segunda classe de pessoas, você é afastado do Evangelho, que por uma mínima coisa, você foi embora, você não suportou, você não aguentou o peso da cruz, e preferiu as aventuras da vida. Hoje você nega que é filho e filha de Deus, mas Deus, o Deus que é teu Pai, o Paizinho querido, Ele não nega a paternidade dEle sobre você. Ele tem honra de você, porque você é especial, você vale mais do que o diamante. Ele não desiste de você, e hoje Ele te trouxe aqui para lhe fazer um pedido. Filho, filha, deixa-me eu cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Eu não quero nada seu, eu só quero você. E hoje
você pode viver o novo de Deus. Você pode ter hoje, gratuitamente, a certeza do perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, a garantia de vida eterna, e você viver o novo de Deus, baseado na pessoa de Jesus. Lembro aos senhores que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único nome a qual devamos ser salvos. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus. E hoje você tem a liberdade, o privilégio de viver algo especial, alcançar a liberdade, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma. Entretanto, eu te convido agora, onde está entre nós uma pessoa não evangélica, ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Se você o deseja, saia do seu lugar agora e venha até o altar, porque queremos orar por você. Onde estará a primeira pessoa que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Onde está você agora? Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. É a sua alma que está em jogo, é você que está em perigo. Escapa-te por tua vida. Venha Jesus agora. Onde estará a primeira pessoa que deseja oferecer a sua vida como oferta de louvor a Jesus? Jesus é o único caminho. Jesus é o Salvador da humanidade. Você vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. Onde estará a primeira pessoa que deseja Jesus como seu Salvador? Você pode levantar uma das suas mãos, onde quer que você esteja. Você afastado do Evangelho, venha Jesus hoje aqui, porque você é preciosíssimo, preciosíssima para Deus. Eu vou pedir a gentileza para abrir os corredores. Para abrir os corredores, está vindo a primeira pessoa. Onde estará a segunda pessoa para Jesus? Onde estará a segunda pessoa para Jesus? Porque a tua alma está em perigo. Escapa-te por tua vida. Venha Jesus agora. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. Eu estou aguardando você. Eu estou aguardando você. Você não pode voltar para a tua residência hoje sem uma aliança com Jesus. Hoje é teu dia, hoje é o teu momento. Está chegando a segunda pessoa chorando. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa para Jesus? É a tua alma, é a tua vida. A tua decisão hoje definirá onde a tua alma passará a eternidade. É uma questão de destino, é uma questão de escolha entre céu ou inferno. Onde você quer que a tua alma vá passar a eternidade? Onde estará a próxima pessoa para Jesus? Onde estará a próxima pessoa para Jesus? Onde estará a próxima pessoa? Está vindo lá. Está vindo lá. Está vindo lá. Está vindo. Irmãos, vocês podem me dar pelo menos 5 minutinhos? 5 minutinhos? Essas almas são especiais. E eu tenho uma palavra de Deus aqui. Parem todos e deixem o controle do mundo espiritual aqui comigo. Aparentemente todos aqui são membros da igreja. Mas não é isso que o Espírito Santo vem falando comigo
no decorrer da ministração. Por fim, ele me disse claramente acerca de 10 pessoas que me ouvem nesta casa, em um tormento infernal. E o próximo passo é um passo de desgraça, para não dizer de fatalidade. E essas 10 pessoas, o Senhor as trouxe aqui para dizer as mesmas que hoje está dando a elas. É a última oportunidade da vida delas. E vou um pouco mais além. É uma questão de vida ou morte. Tem 10 pessoas que não podem voltar para casa hoje sem uma aliança com Jesus. Por amor à tua alma, onde estará a primeira das 10? A primeira das 10. Vai abrindo os corredores. Vai abrindo os corredores. Eu quero a primeira das 10. Está vindo. Eu quero a segunda das 10. Está vindo. Eu quero a terceira das 10. A quarta das 10. A quinta das 10. Eu quero a sexta pessoa das 10. Está vindo. Eu quero a sétima pessoa das 10. A sétima, a oitava pessoa das 10. Chegou a oitava. Eu quero a nona pessoa das 10. A nona! Onde estará a nona pessoa? A nona pessoa. Eu vou avisar a nona. A nona, se você não vir andando com seus próprios pés, nem que seja de joelhos se arrastando, você virá. Porque eu não aceito te perder para o capeta. Satanás não te merece. Escapa-te por tua vida. Onde estará a nona pessoa? Onde estará a nona? Está chegando a nona. Onde estará a décima? Chegou a décima pessoa. Está vindo a décima primeira. Chegou a décima segunda. Chegou a décima terceira. Onde estará a décima quarta? Décima quarta! Está chegando a décima quarta. Décima quinta. Décima quinta! É Jó! Vai abrindo os corredores, irmão. Abra os corredores, por favor. Abra os corredores. Abra os corredores. Está chegando a 15ª. Está chegando a 16ª. Onde estará a 17ª? 17ª. É hoje. É já. É urgente. A 17ª pessoa. Onde está você aqui agora? Onde está você? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. O inferno não foi feito para você. Se você ama a si próprio, a si própria, venha Jesus agora. A 17ª. A 17ª. A 17ª pessoa. Correndo. Correndo. Chegou a 17ª. Eu quero a 18ª. A 18ª. Vai vir a 18ª. Está chegando. Está chegando. A 18ª. Chegando. E chegando também a 19ª. Está chegando mais um. Está chegando a 20ª pessoa. A 20ª pessoa. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui.
tinha já um grupo, eu sei que eu contabilizei 20, sem contabilizar esse grupo. Está vindo a 21ª. Olhe para mim aqui. Eu vou pedir o meu amigo para trazer a 22ª. Porém, eu quero fazer uma aliança convosco. O meu amigo trazendo a 22ª. Vocês me prometem que vocês vão adorar a Deus até os pulmões de vocês racharem. Então faça silêncio e abaixe as mãos. Silêncio. Eu sou diferente dos pregadores pentecostais. Abaixa as mãos, faça silêncio. Eu vou pedir a 12ª. Você pode dar glória a Deus que a 12ª chegou. Mas faça silêncio. Se Deus deu a 22ª, é porque tem a 23ª e a 24ª. Então faça silêncio, que eu vou pedir o meu amigo para trazer as duas de uma vez só. Faça silêncio. A 23ª chegou, então eu vou pedir o meu amigo para trazer a 24ª. A 24ª. Faça silêncio, abaixe as mãos. Meu amigo, meu companheiro, meu consolador divino, bendito Espírito Santo. Por amor a Jesus, eu te peço, não deixe essa pessoa sair daqui hoje sem uma aliança com Jesus. Por favor, amigo Espírito Santo, quebranta o coração desta pessoa, convence-a do pecado, derrame o amor de Deus nela, e para a glória de Jesus, pegue na mão dela, convide a Jesus, traga a ela a salvação, porque ela não fora criada para as trevas. Eu te peço isso, amigo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Abra os corredores, por favor. Abra os corredores. Onde está a 24ª e está chegando ali. E vocês prometeram, da glória a Deus. Aqui nós temos uma média de umas 30, 35 pessoas. E na tela chega a informação em primeira mão. 296 pessoas aceitando a Jesus. Aí põe aí mais 35, 357, 387, 392 pessoas. Estufa esse peito e dê um brado de glória. Meu presidente, que honra.